tarde para todos vocês, bom dia ou boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas eu estou chamando você para apresentar aqui agora neste momento o nosso canal com o tema Por que não sou rico? Você já fez essa pergunta? É exatamente isso que eu quero falar com você. Nós muitas vezes já fizemos essa pergunta dizendo por que que muitos são ricos, por que que as pessoas são, por que tem poucos ricos e tantos pobres? Não é isso que às vezes nós nos perguntamos? Eu quero vos apresentar agora este canal, Por que não sou rico? Deixa eu te dar um conselho. A primeira coisa que você tem que fazer é saber fazer perguntas. Então, se você fez essa pergunta, sabe fazer uma pergunta certa, na hora certa, soube fazer a pergunta, então agora é correr atrás da resposta. Então, se você entrou aqui por causa do tema Por que não sou rico, você está interessado nesse assunto e eu convido você a se inscrever no nosso canal e sempre você vai receber aí a atualização. Provavelmente vamos ter centenas de motivos por que que as pessoas são pobres, por que que as pessoas não se enriquecem, por que que as pessoas no seu cotidiano eles nunca prosperam, sempre faz as mesmas coisas, jamais poderá ter as coisas diferentes. Mas nós vamos começar agora com um princípio. Antes de eu falar do primeiro princípio, deixa eu dizer algo para você. Os cristãos dizem que Abraão é o pai da fé. Os muçulmanos dizem que Abraão é o pai da fé. Os ortodoxos dizem que Abraão é o pai da fé. E os católicos dizem que Abraão é o pai da fé. O que eu quero dizer com isso? Que Abraão foi um homem muito importante no lado da fé. Só que antes de Abraão, praticamente não se ouve falar. E quando vem o homem chamado Abraão, ele é chamado de pai da fé, onde inicia a fé. Aí o que me coloca na cabeça? Como que pode um homem começar algo que não havia algo? Como é que alguém comece a criar algo, ter fé, quando não havia possibilidade nenhuma de alguém começar aquele assunto? Então, uma das coisas que eu vou dizer para você aqui, que antes de existir Bíblia, antes de existir Abraão, antes de existir muitas dogmas, muito existir regras, existia uma coisa chamada princípio. Os princípios são estabelecidos pelo Todo-Poderoso, quem criou os céus e a terra, o Deus maravilhoso. Ele criou princípio. Preste atenção que eu não estou querendo aqui mudar você de religião, nem convencer você a nada, mas eu tenho que explicar para você que os princípios estabelecidos por quem o criou, esse princípio trazem prosperidade. Muitas pessoas, atenção, muitas, eu não estou dizendo todas, muitas pessoas não são ricos e não são prósperos porque quebrou o princípio. Olha bem para você ver quando é uma pessoa rica geralmente ela levanta cedo, ela vai caminhar, ela vai depois para o escritório, ela vai trabalhar e o rico passa o dia todo trabalhando. Enquanto você vai olhar para uma pessoa bem pobre, ele depende do governo, ele quer uma cesta básica, ele depende que alguém dê alguma coisa para ele. Eu particularmente não gosto nada de subsídio do governo. Pelo contrário, eu quero ajudar o governo e não ser ajudado por ele. Essa é a minha política. Exemplo, eu quero pagar os meus impostos. Se eu pago muito imposto, significa que eu também ganho muito. Mas se eu estou pagando muito e ganhando pouco, eu vou dar um jeito de trabalhar para ganhar mais. Entende? Porque um dos princípios da prosperidade é você gastar menos do que aquilo que ganha. Tem gente que está ganhando e está gastando mais do que ganha. Impossível de se ficar rico. Então, eu vou dar alguns princípios aqui apresentando este canal para você, dizendo que se você reconhecer, você precisa reconhecer para aquilo que você foi chamado, você precisa reconhecer a sua zona, o lugar que você está, né, toda a zona que você está. Veja bem, se você precisa reconhecer que se você não está sendo produtivo naquele lugar que você foi colocado, então reconheça uma voz dentro de você. O princípio de tudo, reconheça a voz do Espírito Santo. Ele vai te alinhar. Se você reconhecer a voz do Espírito Santo, você reconhecer a voz de Deus, se você reconhecer a voz de Jesus, eu não sei como que você vai ver isso, mas existe uma voz que fala contigo, e se você ouvir, e se você for por a sua, muitas vezes, a intuição
não é a mesma da voz. Existe uma voz que não erra. Você precisa ouvir Ele primeiro do que ouvir seus familiares. Você precisa ouvir Deus primeiro do que ouvir os seus amigos. Você precisa ouvir Deus primeiro antes de ouvir as suas necessidades. Então, por que às vezes as pessoas não é rico? Porque muitas vezes quebra o princípio e não ouça a voz do Espírito Santo, não escuta o que Deus está dizendo. Então eu quero aqui deixar a apresentação deste canal para você, dizendo que há um motivo, a forma de ser próspero, a forma de ser rico, a forma, se você colocar os princípios. Ó, quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo simples. Se você só come peixe e não come verdura, você vai ter um problema sério de saúde. Mas se você só come verdura, você vai faltar algumas vitaminas no teu corpo. Então, se todo mundo faz a mesma coisa, geralmente vai ter as mesmas coisas. Quem tem coisas diferentes é porque faz algo diferente. Se as pessoas ficam trancadas dentro de casa, o dia inteiro no computador, sem produzir, automaticamente no final do mês, ele terá um débito no seu orçamento. Então eu quero deixar aqui, apresentar, inscreva no nosso canal e nós vamos falar o próximo princípio daqui a pouquinho. Você vai olhando, você vai ver princípio 1, 2, 3, 4, talvez não seja na ordem que eu vou colocar, mas são conselhos que vão mudar a sua vida, a sua casa, a sua família e você vai ser uma pessoa bem próspera. Qual é o motivo da prosperidade? Por que nós temos que ser prósperos? Para ser canal de bênção para os outros, ajudar as outras pessoas. Isso é o motivo de nós sermos próspero e rico na presença de Deus e das pessoas. Não é para nós ser soberbo e mostrar alguma coisa, mas para que as nossas necessidades sejam cumpridas e também podemos ajudar outras pessoas que necessitam. E você, se você ficar melhor do que você está todos os dias, melhor é. Um grande abraço. Deus abençoe.